Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, em nome da Sara também, essa oportunidade. Eu sou filho da UFPR, né, fiz minha graduação aí e sempre mantive contato com todo mundo, e eu fiquei muito feliz, pelo convite e também ver a empresa Júnior, né, a Maísa e vocês fizeram um tempo atrás um estágio lá com a gente lá no laboratório, e eu lembro que vocês estavam comentando que vocês queriam fazer, vocês estavam já mexendo os pauzinhos para fazer a empresa júnior e tudo mais, tinha um pouco de dificuldade aqui, um pouco de dificuldade ali, mas eu achei legal que saiu do papel e vocês fizeram mesmo, fizeram acontecer. E assim, que vocês precisarem também, a gente tá aqui para apoiar, né? Tanto eu quanto a Sara, o pessoal do laboratório, a gente bem aberto aí a receber o pessoal da universidade, a umas parcerias aí, tá bom? É, Bom, então hoje eu sou então Leonardo, né? A Sara é a minha colega de laboratório, nós dois fizemos o mestrado e agora estamos terminando o doutorado junto. Atualmente eu estou aqui no Mississippi, eu vim fazer um período de doutorado sanduíche, e a Sara estava aqui até um tempinho atrás, e faz um pouquinho tempo que ela retornou para o Brasil, e, é, bom, acho que é isso, aqui tem um pouquinho da nossa formação, então hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios e as perspectivas futuras na reprodução de peixes de água doce. Então, eu sou graduado em Engenharia de Aquicultura aí na UFPR, trabalhei no laboratório com a professora Lilian Rosa a maior parte do tempo, com nutrição de organismos aquáticos, fiz meu mestrado e atualmente estou terminando meu doutorado em recursos pesqueiros e engenharia de pesca na UniOeste, lá de Toledo, e aí estou esse período aqui nos Estados Unidos trabalhando exclusivamente com nutrição, só que aqui a gente trabalha com nutrição para o bagre do canal, né, que é o catfish. A Sara, então, engenheira de pesca da Unir, lá de Rondônia. Ela trabalhou com nutrição e sanidade de organismos aquáticos durante a graduação, ela fez mestrado e está fazendo doutorado comigo também lá no laboratório, e ela também trabalhou com nutrição aqui na Mississippi State University, aqui no Mississippi, nos Estados Unidos. Bom, quando eu conversei com a Sara para a gente montar a apresentação e a gente pensar no que a gente ia falar, a gente pensou assim, vamos falar um pouco dos desafios que a gente escuta a cadeia produtiva falando. Então, o nosso laboratório ele tem muita parceria com empresas privadas, né, principalmente da parte de nutrição e reprodução, que é o nosso foco de estudo, e a gente escuta sempre muito, né, eles procuram a gente para ajudar a resolver um problema ou para dar algum apoio técnico, alguma coisa, e aí a gente sempre escuta uma demanda ou outra da cadeia produtiva. E aí a gente pensou, bom, vamos falar então desses desafios que a cadeia tá apresentando, né? E quais são as perspectivas aí para a reprodução, que é a nossa principal ferramenta de estudo. E aí a gente elencou 4 tópicos para a gente conversar, que seria fazer uma breve introdução do histórico da reprodução, mas não precisem ficar preocupados que não vai ser muito tempo, porque o histórico da reprodução é bem curto. Os desafios, então, da reprodução, o desafio que a cadeia produtiva está tendo no momento, as biotecnologias que estão sendo empregadas na reprodução, e algumas perspectivas aí para a reprodução, algumas biotecnologias novas que estão aparecendo, que a gente pode acabar utilizando futuramente na parte da reprodução. Bom, então vamos começar um pouquinho com o histórico da reprodução. Primeiramente, gostaria de falar a importância da reprodução. Então, quando a gente pensa em qualquer cadeia produtiva, seja de aves, de suínos, a gente sempre pensa
na parte da engorda, né? Porque é o que chega para o consumidor final. Mas para ter o animal pronto para engorda, tem que ter saído de algum lugar. E esse animal ele vem então da reprodução, dos centros de reproduções, das empresas que trabalham só com reprodução, outras fazem todo o processo, tanto reprodução, crescimento. E então essa é a importância da reprodução. Se sem a reprodução, uma boa reprodução ou a correta reprodução, nós não vamos ter a quantidade de animais, a gente não vai conseguir atender o que o mercado está pedindo. Então, a reprodução ela é uma das vertentes mais importantes na parte da criação de animais, né, na produção de peixes. E aí, um item muito importante na reprodução é você conhecer a biologia reprodutiva do peixe, porque atualmente, né, a primeira espécie mais produzida é a carpa. A tilápia, se eu não me engano, está entre as 5 primeiras, acho que se eu não me engano é a quarta é, na escala de produção, né? E no Brasil ela é a primeira, é o peixe mais produzido, né? E o Paraná aí, que é a região onde vocês estão localizados, a gente, né? Porque eu também sou do Paraná, onde a gente está localizado, é o maior polo de produção do Brasil. E conhecer a biologia reprodutiva é muito importante. Então, se a gente pensa na tilápia, a biologia reprodutiva, como que ela faz o acasalamento, como ela reproduz, pensando em peixes nativos, né, que são os que a gente utiliza aí em laboratório também, e aí na região é muito comum, a gente nas pisciculturas de reprodução, eles terem ali jundiá, pacu, e aí o pessoal como que eles fazem a reprodução desses animais? Eles são animais migradores, né, peixes reofílicos, então cada espécie tem uma peculiaridade que a gente tem que seguir e a gente tem que atender ao que esse animal ele está pedindo. E aí, eu trago assim um pouco na parte do histórico, lá para o século XIX, teve um início de trabalhos com reprodução, mas ele era mais voltado para o repovoamento, e isso não era no Brasil, era lá na Europa, principalmente o pessoal trabalhava com salmonídeos e tudo mais, mas aí, no Brasil, teve esse cara aqui, que é o Rodolfo von Lieren. Ele foi conhecido, né, como talvez um dos pais da piscicultura no Brasil. Ele foi responsável por trazer diversas tecnologias e desenvolver alguns métodos tanto para reprodução, para criação de peixes. Então, ele ajudou ali na evolução de técnicas da reprodução lá no século XX. Então, aquela técnica que a gente conhece, que a gente pega a hipófise da carpa, macera, dilui no soro, aplica no peixe, tudo começou lá naquela época. E é a mesma técnica que a gente utiliza até hoje, né? Então, ele trouxe esse desenvolvimento biotecnológico na reprodução do peixe lá no século XX. E aí o tempo foi passando, né, então, e chegamos nos dias atuais, século XXI. Mas, para peixes migradores, a gente ainda utiliza a hipófise de carpa, que ainda é o método mais eficiente para a gente fazer a reprodução. A gente existem outros hormônios hoje em dia que a gente pode comprar e utilizar nos peixes, mas o que apresenta melhor eficiência ainda é a hipófise de carpa. Então, aquele processo que ele trouxe lá no século XX ainda é o que a gente tem de base e o que funciona realmente para a reprodução. E aí, acabou o histórico da reprodução. É basicamente isso, porque a gente não teve uma grande evolução. Claro que existem novos protocolos, os pesquisadores estão trabalhando para desenvolver protocolos diferentes para cada espécie. Então, claro, para a tilápia a gente não utiliza hormônio, né? Então, ela faz a própria reprodução, a gente só faz a coleta de ovos. Mas, assim,
pensando nos peixes brasileiros, a gente ainda trabalha com aquele método lá de antigamente. E ele é o mais eficiente até hoje. E eu acredito que ainda vai ser difícil a gente conseguir encontrar um método que seja melhor que esse. Pessoal, só vou beber bastante água, minha garganta está meio ruim aqui. Bom, então, partimos então para os desafios da reprodução. Então, a cadeia produtiva ela veio crescendo, principalmente da tilápia, né? A gente tem, acho que como segunda espécie mais produzida no Brasil, o tambaqui. E o tambaqui é um peixe que você precisa fazer a indução hormonal para reproduzir. Mas pensando na tilápia, então, a cadeia produtiva veio crescendo, e a técnica de reprodução ainda continua sendo a mesma. Os peixes a gente coloca na APA, eles fazem a reprodução, e a gente vai lá e coleta os ovos. E é uma ótima técnica, e eu não estou questionando, ok? Então, aí os desafios para a reprodução. Aí, conversando com a Sara, a gente elencou os dois principais desafios que são encontrados, que são o que o pessoal mais traz para a gente quando a gente está em conversas com o pessoal da indústria. O primeiro são os problemas sanitários. Então, o que está acontecendo ultimamente é a transferência de doenças dos pais para os filhos. Mas eu já vou explicar como que isso acontece. E outro problema é a qualidade da prole, que está sendo gerada através desses reprodutores. E ela aparece em diversas formas, né? Então, normalmente em malformações desses animais, então animais sem uma nadadeira, sem o rabo, a cabeça meio torta, que isso vai acabar impactando depois lá no processo final, que seria ali o crescimento e o abate desses animais. E a suscetibilidade desses animais às doenças. Então, os problemas sanitários. A transferência de doenças dos pais para a prole. Ela pode acontecer de duas maneiras, né? Então, aqui seria um peixe, uma fêmea, e ali seria a gônada dela com os ovócitos. E aí, essa fêmea, essa transferência, ela pode acontecer no próprio ovário da fêmea. Então, o vírus, ele pode ser carreado para dentro do ovócito e já se desenvolver dentro do ovócito e se desenvolver junto com o animal. Então, a partir do momento que ocorre a eclosão e tudo mais, esse ovócito, ele vai carregar esse vírus junto com ele, e durante o processo de crescimento dele, ele pode acabar desenvolvendo a doença. E outro caso que pode acontecer como tanto nos peixes reofílicos, que a gente faz a massagem abdominal e tira os ovócitos deles, quanto com a tilápia, que você vai lá e coleta o ovo na boca, é a presença desses vírus, esses patógenos, no meio onde estão os ovócitos. Então, isso também é um método para transferir as doenças para a prole. E a qualidade da prole, então, principalmente aqui a gente consegue ver, então, as malformações, né, e principalmente aqui as doenças acometendo os animais. E como que a gente pode resolver isso, né? Como a gente pode resolver esse problema? Bom, algumas alternativas dentro do nosso conhecimento, que é o que a gente mais trabalha lá no laboratório. Dos problemas sanitários, a gente pode trabalhar com vacina para os reprodutores, mas a gente sabe que a vacina está sendo uma técnica que está sendo empregada agora nos animais em crescimento também. Já existem estudos com vacinas nos reprodutores, mas a gente não sabe o tempo de eficácia ainda dessa vacina nos reprodutores, pensando que o reprodutor ele tem uma duração de vida muito maior do que um peixe de crescimento, né? O peixe de crescimento ele começa e termina e vai para abate. O reprodutor ele faz mais de um ciclo reprodutivo, então ele
você vai trabalhar com o mesmo peixe mais de um ano. Então, teria que... existem estudos que estão começando a avaliar aí o tempo que a vacina ela faz efeito nesse reprodutor. Léo, quando a gente fala também referente a essa parte de problemas sanitários, a gente tem que lembrar que quando o peixe está no período reprodutivo, principalmente a fêmea, ela vai ter, quando ocorre a maturação gonadal, essa maturação, ela também está desenvolvendo ali uma inflamação na gônada. Então, essa inflamação pode acabar prejudicando os ovócitos, tanto na parte de formação da membrana, como na parte de qualidade do ovócito. Então, quando a gente volta para essa parte de vacina, não só vacina para auxiliar contra bactérias ou vírus, né, patógenos, mas também vacinas anti-inflamatórias, para que possa estar diminuindo esse efeito inflamatório e prejudicando menos ali na parte, no momento da formação das gônadas. Isso aí. Isso até é um spoiler aí dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, né? Ali no laboratório. A gente andou testando alguns anti-inflamatórios durante o período reprodutivo, e a gente está analisando aí os resultados ainda. Mas isso é uma coisa muito importante também. E também aqui a parte da biosseguridade. Então, quando a gente, numa fazenda, por exemplo, a gente tem que começar a trazer o costume, vamos dizer assim, né, numa palavra mais simples, o costume de fazer a higiene das incubadoras, de fazer a higiene dos tanques onde os reprodutores vão ficar, porque a contaminação do patógeno, ela vem da água, ela vem do muco dos peixes, então a gente tem que ter esse cuidado, ter essa biosseguridade para manter esses animais, tanto os reprodutores quanto as proles que estão sendo produzidas ali com o menor contato possível com os patógenos. E aí, pensando na qualidade da prole, nós trazemos duas alternativas, que seria aí o melhoramento genético, e a gente já sabe que o pessoal está trabalhando bastante já com melhoramento genético, diversas empresas aí no Paraná já estão trabalhando com isso, a gente já teve uma evolução, no caso da tilápia, aí, muito, muito grande na qualidade dos animais que eram inicialmente produzidos para o que a gente produz hoje, né? Então, eu acredito que isso ainda vai evoluir muito, e aí eu vou trazer um pouco puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque a gente trabalha muito com nutrição de reprodutores e a gente vê o efeito realmente que ocorre quando a gente alimenta os reprodutores com algum aditivo, quando a gente atende a exigência desses animais, a gente vê que a qualidade da prole é muito diferente do que o comercial, digamos assim, né? E aí a Sara vai falar um pouquinho agora. Sara, daí, a hora que você quiser que passe, você me avisa. Tem uma pergunta aqui do professor André. Existe algum desinfetante específico para essa higienização e quais são aqueles que não podem ser usados? Então, acho que quando a gente fala em desinfecção, seria mais a parte de troca de cultivos, né? Por exemplo, no nosso laboratório, a gente tem muito costume, quando é a parte de incubação de ovos, que é um dos principais gargalos, a gente sempre está utilizando formaldeído diluído na caixa d'água, para que possa estar evitando questão de bactérias na água, né? Porque como o ovo ainda está em desenvolvimento, está sendo formado o embrião, então é uma parte crucial que a membrana esteja intacta.
porque se tiver algum patógeno ali na água, já vai estar interferindo na parte de eclosão e, posteriormente, do desenvolvimento larval. E quando a gente volta para a parte, já considerando elas larvas, não mais ovos, a gente faz sanitização entre um ciclo e outro. Normalmente, a gente tem um sistema que é para peixes de até 30, a parte que faz a reversão sexual, né? Que são de 30 a 40 dias. E aí, toda vez que a gente termina esse ciclo, a gente faz desinfecção com hipoclorito, para poder realmente limpar todo o sistema. E aí, a água que entra, ela passa por filtro UV, passa por filtro mecânico biológico, para que não tenha esses patógenos também na água, considerando que essas primeiras fases são as mais cruciais do peixe. Acho que era isso. E aí, agora a gente voltando para a parte, quando começa a falar de nutrição dos reprodutores, né? Que é o que a gente mais tem conhecimento, porque é a nossa área de pesquisa aqui do laboratório. E aí, a gente sabe que teve um aumento da produção, quando a gente compara, quando a gente vai olhar os resultados da FAO, quando a gente compara produção e pesca, a produção aumentou bastante. Então, isso faz com que eu necessite de mais larvas, mais de forma jovens disponíveis, só que acabou que tendo não foi, conforme esse aumento foi, conforme teve esse aumento, as formas jovens acabaram tendo uma perda na qualidade, por conta que a ideia era, a gente precisa produzir, e aí começaram a perceber que também tinha que, mas a gente precisa desenvolver alguma coisa para estar tendo mais resistência, porque a gente está produzindo, só que também a gente está tendo muita perda. E aí, Léo, pode passar. E aí, começou a ter algumas pesquisas e eles começaram a se perguntar, será que a alimentação dos reprodutores vai estar interferindo na qualidade da prole? E foi quando conseguiu, começou a aparecer alguns resultados, e que sim, que via que normalmente a alimentação dos pais acabava gerando proles mais resistentes. Pode passar. E por que que isso não era estudado antes? Não era estudado tanto antes ainda, e só agora que começou a ser estudado. Pode passar. Porque as empresas começaram a ter esses problemas, questão de produção, como eu disse, alta produção, só que uma qualidade e uma resistência mais baixa, e aí começaram a ter ideias, procurando empresas privadas, porque a parte pública ainda não trabalhava tanto com isso, né, por questão de valores. E aí, se a gente for comparar a parte de suínos ou de bovinos, se sabe que quando você faz a alimentação dos reprodutores, essa nutrição ela é repassada dos pais para os filhos. Então, por que não utilizar a mesma ideia que já se utiliza em outras áreas de pesquisa para a área de peixes? E aí foi que que surgiu a ideia, a nutrição como uma estratégia. Pode passar. E aí, a ideia da nutrição seria melhorar a parte da gametogênese, a qualidade dos gametas e, principalmente, a qualidade da prole. Porque quando a mãe está recebendo os nutrientes, essa alimentação adequada, e eu não digo só a mãe, porque o macho ele também tem influência com a parte seminal no desenvolvimento da gametogênese. Por exemplo, a gente já testou aditivos aqui no laboratório que
Para a fêmea, não teve nenhum resultado. Para o macho, para os papais de sêmen, teve resultado. E para a prole também teve resultado. Então, tudo depende do que eu estou utilizando, mas se sabe que se tem influência ou no pai ou na mãe, uma melhora, né? Essa melhora também vai estar passando para prole. Uhum. E aí, o Watanabe, em 1985, ele viu que normalmente a gente sempre está antigamente os estudos mais comuns eram a parte de proteína. E aí ele conseguiu observar que os níveis de proteína na ração acabava melhorando a eclosão de ovos de dourado, por exemplo. Então, se eu tenho maior nível de proteína, eu vou ter uma eclosão melhor. E aí, isso não só para a parte de eclosão, mas até para a parte de desempenho larval. Nas primeiras fases, nas fases iniciais, se sabe que maior nível de proteína é melhor. E aí começou a utilizar dietas comerciais, só um pouco mais melhoradas, com proteínas, para os reprodutores. Mas ainda não era uma dieta produzida especificamente para os reprodutores. Pode passar. Então, ali como o Léo falou, que no século XX, né, tinha a parte de reprodução artificial, e essa reprodução, ela teve uma influência por conta da intensificação da produção de peixe, da produção aquícola, e aí começou a dar ênfase maior para a parte nutricional, que seria formulações específicas para reprodutores. Não está utilizando formulações voltadas para a parte comercial, de engorda. Então, o foco, ele tinha 2 objetivos. Tanto melhorar a parte de fecundidade e a de fertilidade, e como também melhorar a parte de qualidade dos ovos. Pode passar. Aí, não, volta. Opa. E aí, quando a gente volta para a parte de fecundidade e fertilidade, a gente pode citar as 2 principais coisas, que são 2. As proteínas, que é rica em aminoácidos essenciais, e para a parte de lipídios. E por que a gente pensa na proteína? Porque a proteína, ela tá ligada diretamente com a síntese da vitalogenina, que é ali na parte da gema dos ovos. Ela vai promover uma maior resistência e vai auxiliar também na parte de motilidade dos espermatozoides. E aí, quando a gente volta para a parte de lipídios, que também envolve os ácidos graxos, a gente pode citar, por exemplo, o DHA, o EPA, que são ácidos graxos super famosos e são vitais para a formação da membrana. Então, como eu tinha falado anteriormente, quando a gente tem a parte de maturação gonadal, ali ela está sofrendo uma inflamação. E a principal e a causa o que mais prejudica no momento de ter fecundidade e fertilidade é se essa membrana vai estar íntegra. Porque se ela não estiver íntegra, ela não vai ser capaz de fechar completamente quando já tiver sido fecundada pelo espermatozoide, e aí acaba prejudicando a fertilização, e assim por diante não vai ter a formação do ovo, eu não vou conseguir a formação do meu embrião, então eu vou ter prejuízo na formação da minha prole. Então, por isso que começou a dar ênfase principalmente
nesses dois pontos, que seriam a proteína, por conta da vitalogenina, e os lipídios, por conta da formação da membrana dos gametas. E sabe-se que quando eu tenho falta desses lipídios ou desses ácidos graxos nos meus gametas, eles possuem membranas frágeis e aí acaba tendo uma baixa sobrevivência embrionária. E para a parte de qualidade dos ovos, a gente puxa ali da parte dos reprodutores, que a dieta materna pode afetar o tamanho. Então, quanto maior esse ovo, pode ser que ele seja mais resistente. Às vezes, não está ligado, às vezes não quer dizer que o ovo é maior, ele vai ser mais resistente. Às vezes ele é maior por conta do tamanho da fêmea. Então, se eu tenho uma fêmea menor, pode ser que eu tenha um ovo menor. E às vezes, quando eu tenho uma fêmea maior, o ovo vai ser maior. Mas nem sempre tem essa relação. Às vezes totalmente relacionado apenas à parte nutricional. E tem a parte também da composição química. Eu consigo armazenar mais energia nesse meu ovo e que mais para frente vai tornar como fonte de alimento para essa larva, quando ela começar o seu desenvolvimento. Pode passar. Então, como eu falei, aí tenho já uma larva em desenvolvimento, e aí ela vai estar usando o saco vitelino dela, que vai ser energia, vai ser nutriente para essas larvas. E quando eu tenho deficiência na dieta dos reprodutores, essa larva ela não vai ter uma resistência tão grande, porque ela vai demandar nutriente, ela vai utilizar a sua energia e vai acabar tendo alguns desafios pela frente para poder se desenvolver. Uhum. E qual seria o impacto, então, na viabilidade das larvas? Como eu já falei, seria totalmente no desenvolvimento. As dietas desbalanceadas, elas vão resultar em larvas com deformidades ou até em larvas que não vinguem. Quando tem a parte de eclosão para desenvolvimento larval, ela é o principal ponto que a gente consegue, na parte de incubação, que a gente consegue ver um alto nível de mortalidade. Quando eu tenho os ovos, eles estão fecundados, estão amarelinhos, aí passam... Eu estou falando bastante de tilápia, porque é o que a gente tem mais contato. Então, essas características que eu estou falando é mais voltadas para a parte de tilápia. E aí eles vão estar amarelos, eles depois vão ter a formação dos olhos nos ovos, e depois a gente consegue ver que eles estão totalmente eclodidos e começaram a subir na superfície. Quando esses peixes começam a nadar na superfície, é a parte que eles começam a morrer, porque eles não têm mais a proteção da membrana, agora eles já são por si só, eles têm que cuidar deles, então é onde começa a aparecer os desafios. Uhum. E aí, opções seriam fazer projetos com empresas. E aí, quando eu digo empresas, mas não tem empresa que trabalha com nutrição de reprodutor. É muito raro. Mas, por exemplo, a gente já tem hoje em dia no mercado a Hagif, que a Hagif já tem ração para reprodutores, não é apenas ração comercial. E a gente pode também estar fazendo parcerias com empresas que trabalham com parte de nutrição e a gente fazer a nossa pesquisa. Não, por exemplo, eu quero testar ácidos graxos, quero testar tipos de proteína, por exemplo, nucleotídeos, a gente pode estar testando, né? E aí, ter ideias para essa parte nutricional, que daí seriam a parte de aditivos,
também pensar em novas possibilidades de manejo para estar realizando a pesquisa. Pode passar. E, como eu já disse, o principal problema hoje em dia é a disponibilidade de formas jovens, com qualidade. A gente tem, por exemplo, a gente vai lá numa piscicultura e consegue pegar, eu compro um lote de alevinos para estar fazendo a parte de engorda. Só que esses alevinos, eles são tão susceptíveis que, por exemplo, na parte de transporte, a gente já tem uma perda. Então, isso acaba prejudicando o produtor, porque o produtor está gastando um dinheiro determinado para um lote, e aí na parte de transporte, a gente já está tendo essa perda, por conta que esses alevinos, eles já não foram de tão qualidade. Por isso que a gente foca bastante na parte nutricional, que é para aumentar a resistência, tanto que normalmente quando a gente faz trabalhos com nutrição, parece até bobo, mas um dos principais desafios que a gente faz é desafio de transporte, porque a gente pega larvas de 7 dias, pega alevinos de 30 dias e faz o transporte com esses peixes. E aí é uma forma que a gente tem também de estar testando se aquele aditivo que eu utilizei na ração foi eficiente ou não. Uhum. E por que está utilizando os aditivos na ração? Porque os reprodutores, eles são animais de alta performance. Então, eles vão ter um esforço metabólico maior, porque eles precisam fazer essa maturação interna. Eles precisam fazer a maturação gonadal, tanto dos ovários quanto os machos para os testículos. Eles precisam estar criando, eles vão estar, para estar fazendo essa maturação, eles vão recrutar energia, eles vão recrutar proteína para estar fazendo o desenvolvimento. E tanto que quando a gente faz experimento com reprodutores, a gente não consegue, a gente quase não tem um crescimento dos reprodutores, porque eles não possuem um crescimento tão perceptível quando a gente compara peixes, animais de engorda, porque toda a energia deles é voltada para a parte reprodutiva. Uhum. Bom, então a Sara, ela falou aí bastante da nutrição de reprodutores, né? E realmente essa importância de você fornecer um alimento, um alimento nutritivo que atenda à necessidade dos animais, que deixe eles mais resistentes às doenças. Isso pode trazer no final da produção, né? No final da cadeia produtiva, isso pode trazer uma economia aí. E aí, quando a gente começa a falar dessa questão de aditivos, de adição, de um balanceamento melhor da ração, a gente começa a falar de uma nutrição, lá no laboratório a gente utiliza o termo nutrição de precisão, porque qual seria a diferença entre uma nutrição comum, né, da nutrição de precisão? É a utilização desses aditivos funcionais. Então, hoje em dia já tem empresas que trabalham com aditivos como nucleotídeos, L-carnitina, fosfatidilcolina, um balanço de minerais e vitaminas. Então, eu fiz um trabalho no meu mestrado, a gente trabalhou com o ácido fólico, e nem foi para tilápia, foi para jundiá, mas a gente conseguiu observar uma melhora na qualidade das larvas muito, muito maior, se a gente só trabalhou com uma vitamina, né? Então, existem outros trabalhos que já foram realizados com diversos tipos de vitaminas, diversos tipos de minerais. Então, a gente vê que existe essa necessidade. Então, a exigência do reprodutor, ela é diferente da exigência de um animal que está na fase de crescimento.
igual a gente sabe que a exigência de um animal em crescimento no começo do processo no começo do processo produtivo é uma e no final é outra, né? Então aí a gente começa a falar da nutrição de precisão, que é fazer essa adição desses produtos que vão trazer uma funcionalidade do metabolismo muito maior, né? Então, e vai prejudicar menos a saúde dos animais. A gente tem diversas empresas que já estão trabalhando com esses aditivos e exclusivamente para a linha Aqua. Então, eles têm aditivos nutricionais e aditivos funcionais para a linha Aqua. Então, ele já existe isso comercialmente. Léo, oi? Aproveitando que você estava falando sobre a nutrição de precisão, o Thales mandou bem assim: como é a nutrição de um indivíduo na forma jovem, que posteriormente se tornará um reprodutor? Ou a diferença na dieta se dá apenas quando o indivíduo é selecionado? Então, normalmente, o que o pessoal faz eles criam os peixes para serem reprodutores. Então, eles já são meio que selecionados no início do cultivo, até porque numa produção, né, você vai utilizar reprodutores com melhoramento genético, alguma coisa assim. Você não vai pegar os peixes que vão para engorda para isso. Então, eles já são criados para serem reprodutores. E aí, assim, hoje em dia, o que é utilizado é ração comercial. Alguns produtores já utilizam esses aditivos funcionais, já na parte de larvicultura, na parte de alevinagem, quando são juvenis, e principalmente quando eles são reprodutores. E a exigência desses aditivos, ela veio de pesquisas. Então, a indústria começou a trazer esses aditivos que já eram utilizados em outras, em aves, suínos, né, outras culturas, e trouxe para a linha Aqua. Aí a linha Aqua absorveu isso, conseguiu, foram realizadas pesquisas, viu que deu um resultado legal, e aí o pessoal começou a utilizar, as empresas começaram a vender, e agora o pessoal já começa a utilizar na cadeia produtiva. Então, o alevino, que vai se tornar um reprodutor, isso vai depender do produtor também, né? Tem o produtor que é o produtor que vai aderir às novidades e tem o produtor que prefere seguir o que ele já vem fazendo há anos. Então, vai depender do que o produtor quer. Porque um dos problemas não, mas que uma das coisas que acontece é como o peixe ele tem uma fertilidade muito alta, uma taxa de fertilidade muito alta, então o peixe ele produz muitos ovos. Então, você ter uma sobrevivência de 50%, às vezes é bom na larvicultura, sabe? Porque você vai ter lá 1 milhão, você vai vender 500 mil, você esperava produzir 300 mil. Então, para o produtor, às vezes ele já faz a reprodução contando com aquela perda, sabe? Mas a ideia é utilizar e otimizar esse produto. Então, normalmente o pessoal, agora, os que eu conheço, pelo menos a maioria já está utilizando algum aditivo nutricional quando vai fazer a formação do plantel de reprodutor. Bom, então aí aditivos funcionais, eles vêm então para melhorar o metabolismo dos nutrientes. Então, além dele trazer uma melhora no metabolismo dos animais, ele ajuda ao animal a absorver melhor os nutrientes de uma dieta. Eles diminuem, então, o esforço metabólico do animal e, consequentemente, isso vai melhorar a gametogênese e melhorar a qualidade do ovócito ou do espermatozoide, melhorar a qualidade do vitelo e, consecutivamente, do embrião e da prole que vai ser produzido. E aí eu trouxe aqui só para mostrar, né, que alguns trabalhos que já foram publicados aí com vitamina C, com exigência de fósforo, com a utilização de L-carnitina, com a utilização de nucleotídeos purificados. Então, essa suplementação desses aditivos, um balanço energético, um balanço mineral e vitamínico, isso tudo vai acabar melhorando a qualidade da prole.
E aí, quais são as perspectivas para a nutrição de reprodutores? Então, ela é uma importante estratégia para garantir, né, a qualidade da prole, como a Sara falou já. Existem aí estudos que estão sendo voltados, então, para a nutrição de precisão para os reprodutores. Então, isso é um pouco mais recente, né, essa busca, esse interesse na nutrição de reprodutores. Existe essa utilização de aditivos funcionais, os pesquisadores estão começando a ter interesse por esse assunto, então, ainda são poucos os pesquisadores que trabalham com nutrição de reprodutor, depois a Sara até vai falar um pouquinho por quê, mas a indústria, ela vai buscar fornecer dietas balanceadas para as espécies que estão sendo produzidas. Então, aí pensando na tilápia, que é a principal espécie produzida no Brasil, hoje em dia, 90% dos trabalhos com nutrição de reprodutores são com tilápia. Bom, então, falamos aí do histórico da reprodução, dos desafios da reprodução, aí a gente vai falar um pouco das biotecnologias na reprodução. Então, lembra que eu falei lá do Rodolfo von Jäger, que eu nem sei pronunciar direito o nome dele, ele trouxe, então, a utilização da hipófise de carpa para fazer a reprodução dos peixes. Então, essa foi uma das primeiras técnicas que foram, né, que são utilizadas. Mas aí, dentro disso, a gente começa, de alguns anos atrás, começou a ser estudado algumas outras biotecnologias, como a criopreservação de gametas. Então, hoje em dia, nós temos protocolos já para criopreservação de sêmen, de espermatozoides, né, na verdade. Elas são... é uma técnica relativamente simples, mas que demanda um custo e uma especialização da pessoa que vai fazer isso. Então, ela é uma técnica de congelamento que permite a conservação do sêmen por longos períodos, facilitando o manejo reprodutivo, transporte, cruzamento genético entre diferentes localidades. E aí entra essa questão do cruzamento genético, porque a gente pode utilizar, se a gente tem o sêmen criopreservado, a gente consegue armazenar ele, por exemplo, por 1, 2, 3 anos aí, e a gente consegue fazer o transporte desse material de uma região para outra, seja do Brasil ou fora do Brasil, que para fazer a disseminação da genética de uma espécie, por exemplo. O que a gente não poderia fazer, ou até poderia, mas seria com um trabalho muito maior, de levar um reprodutor para fazer, ou levar um alevino, que teria que se tornar um reprodutor e tudo mais. E ele é muito importante, para fazer ele é muito importante para tentar fazer como que eu posso dizer? Ele é importante para as espécies ameaçadas de extinção, né? Então, para fazer o repovoamento, desculpa. A gente sabe que há um bom tempo atrás, muitas hidrelétricas elas tinham bastante trabalhos e muito aporte financeiro em pesquisas voltadas a repovoamento, porque como tem a questão da barragem, né, aí isso acaba atrapalhando o ciclo reprodutivo de algumas espécies e tudo mais, então elas acabam de um jeito ou de outro querendo compensar esse problema que vem causando, né? E aí a criopreservação ela começou a ser bem estudada e teve esse aporte financeiro que foi bem bacana para as pesquisas, então foi desenvolvido muitos projetos, né, com criopreservação, então já tem protocolos desenvolvidos para a criopreservação de espermatozoides, a criopreservação de células femininas, que seriam os ovócitos, né, ainda existem pesquisadores que fazem, mas ainda não se tem um protocolo bem determinado, porque ela é mais difícil de você conseguir fazer a criopreservação dessa célula, né? Para os espermatozoides, a gente utiliza uma solução crioprotetora, e para as fêmeas ainda a gente não conseguiu
achar uma solução que não cause dano à célula para a gente conseguir utilizar ela depois, né? O sêmen, a gente tem uma perca depois que a gente faz o descongelamento de uma palheta de sêmen, por exemplo, a gente perde aí uma boa quantidade de espermatozoides, mas a taxa de sobrevivência ainda é significativa. Agora, de gametas femininos, a gente tende a perder praticamente tudo. E aí entra a parte de inseminação artificial, que seria nada mais do que você coletar o sêmen, né? Então, no laboratório, por exemplo, que nem lá no laboratório em Toledo, a gente faz a coleta do sêmen e a gente avalia ele antes da gente fazer a reprodução com as fêmeas. Então, a gente coleta os ovos da fêmea, coleta o espermatozoide, avalia o espermatozoide, olha a motilidade, se tem alguma contaminação ou não. Se tiver contaminação, a gente já não utiliza aquele sêmen, porque contaminado ele vai perder eficiência, né? Então, a gente utiliza um sêmen que tem uma boa motilidade e aí o sucesso reprodutivo é muito, muito melhor. E aí a gente para com a necessidade, a gente não precisa trabalhar com a desova seminatural, que seria, normalmente o pessoal faz a indução dos animais, mas coloca eles dentro de uma caixa e eles fazem a reprodução sozinhos, né? Depois você faz a coleta dos gametas, que você precisa, então, ter um tanque muito maior para você conseguir fazer isso. A parte de você fazer a inseminação artificial nos ovócitos ali é muito mais simples e muito mais fácil. E aí entram, então, as vantagens e as desvantagens dessas biotecnologias. Como vantagens, controle preciso sobre a fertilização. Então, quando a gente fala preciso, ali a qualidade do ovócito, a gente consegue avaliar a qualidade do espermatozoide, e sabe, desculpa, a gente sabe que essa fertilização ela vai ter sucesso. Possibilidade de uma seleção genética, melhoramento das características desejáveis. Então, a gente pode fazer a seleção dos reprodutores que a gente quer utilizar, com determinadas características que vão trazer animais aí com uma melhor qualidade. E as desvantagens seria ali a necessidade de equipamentos especializados e treinamento técnico, como eu falei, no caso da criopreservação, que é uma técnica, como eu falei, não é uma técnica difícil, mas exige um treinamento técnico, e um dos riscos aí que seria uma desvantagem, que é um risco de contaminação e disseminação de doenças. Então, como eu falei antes, lá na parte da transferência do patógeno para o reprodutor, isso acontece também nos machos. Então, existe uma contaminação, pode existir uma contaminação, né, do espermatozoide, e o espermatozoide carrear um vírus, por exemplo, na sua célula, que quando você faz a criopreservação, você leva para fazer uma reprodução numa outra região, você levar uma doença junto, né, que talvez ainda não tinha se disseminado lá. Bom, e aí falamos do histórico da reprodução, desafios da reprodução, biotecnologia na reprodução, e agora eu vou falar um pouquinho das perspectivas e desafios da biotecnologia, e depois um pouquinho de perspectivas aí para a reprodução. Aí, Sara, com você agora. Então, quando a gente fala quais seriam as perspectivas e os desafios da biotecnologia, acho que o ponto principal seria o aumento da eficiência. Como o Leonardo falou, a gente vai ter a possibilidade de estar avaliando os gametas femininos, a gente tem possibilidade de estar avaliando os espermatozoides através dos microscópios, né? Que a gente consegue avaliar a velocidade, se eles estão móveis ou não. Então, o principal ponto seria o aumento da eficiência produtiva. E também a parte de preservação de espécies. Não sei se vocês sabem, mas existe um programa da Embrapa
da Pesca e Agricultura, e que eles têm um banco de dados, um banco de espermatozoides guardados lá na Embrapa de Tocantins. Então, eles, na época que eu ainda estava na graduação, eles foram até Rondônia, por exemplo, e pegaram alguns exemplares de tambaqui, alguns exemplares de pirarucu, levaram até o Tocantins para estar fazendo essa coleta de sêmen e estar fazendo a criopreservação. Para que caso ocorra, por exemplo, em Rondônia já é muito comum não ter tantos reprodutores 100% tambaqui, eles já são, já possuem cruzamento, né? Então, se for necessário, vai ter o acionamento dessa preservação que possui lá na Embrapa para estar fazendo o repovoamento de tambaqui. E o principal ponto seria a redução de custos. Eu não estaria, nesse caso em específico de Rondônia, foi feito esse transporte porque eles também iam tentar manter os peixes vivos lá. Não sei se continua vivo ou já morreram, mas esse foi o intuito. Porque quando a gente pensa em biotecnologia, o principal ponto é aumento de produtividade e redução de custo. Principalmente custo, que é o que mais o produtor sofre hoje em dia. E aí os desafios seriam, no início, né, para estar fazendo a implantação dessas tecnologias, porque envolveria mão de obra especializada, questões éticas relacionadas ali à modificação genética e uma necessidade de captação técnica em biotecnologia, que seria estar aprendendo essas técnicas com pessoas especializadas. Uhum. E aí, quando a gente vai para a parte de perspectiva, eu acho não, o que mais está tendo foco ultimamente são as correções no genoma, que é para fazer versões melhoradas dos peixes. Essa edição genômica, ela vai ocorrer, então, após a fertilização in vitro, no estágio em um determinado estágio das células, e essa edição já foi realizada tanto para a zebrafish, também está sendo desenvolvida agora para a tilápia do Nilo, que é justamente de tentar melhorar a parte genética desses peixes, fazer com que tenha um futuro mais promissor, quando eu digo relacionado à parte de cultivo, à parte de produção. Uhum. Pode passar. Já passei. E então, por que os pesquisadores estudam essa parte de nutrição? Na verdade, porque poucos pesquisadores estudam. O principal é a parte financeira. E esses estudos, eles demandam tempo. Então, quanto mais tempo, mais gasto a gente tem. Então, não só eu digo não só na parte de nutrição de reprodutores, mas também acredito que muitas outras áreas, quando a gente fala sobre pesquisas, elas têm baixo investimento. Uma coisa que é até legal de compartilhar, esse tempo que eu estava nos Estados Unidos, a gente lá, como se fosse a Emater. Aqui tem a Emater, aqui no Brasil, lá tem a USDA. E a USDA, ela é apenas para pesquisa. Então, na parte que, ali no Mississippi, é como se fosse a parte aqui do Paraná, que é para tilapicultura. Eles são um polo para cultivo de catfish. Então, eles têm muito investimento, tanto de empresas privadas, tanto dos produtores, tanto que lá a gente
não tem tanto contato com, por exemplo, o aluno, a parte é mais produtor. O produtor está com um problema sanitário, ele está tendo mortalidade na sua propriedade, ele pega o seu peixe e vai até lá. Então, lá, a universidade anda muito junto com a parte produtiva. Então, qualquer problema que eles têm, os produtores têm, eles vão até os pesquisadores na estação de pesquisa, e é daí que surgem os projetos. Então, os professores, eles estão o tempo todo conversando, e a gente também tem contato com esses produtores. Normalmente, sempre tem as reuniões para estar mostrando os resultados, e aí é muito diferente a realidade daqui para a realidade dos Estados Unidos. E tanto que lá teve um professor que ele trabalhava com a parte de edição gênica mais para a parte de fertilidade de catfish. E aí ele foi toda a reprodução que ele fazia, ele foi pegando gerando novos reprodutores melhorados geneticamente já. E aí eles têm um resultado sobre fertilidade. Se você comparar um catfish advindo da natureza e um catfish que era melhorado, já para a parte reprodutiva, o desempenho dele era surreal, assim, quando você comparava. Eu não lembro agora de valores, mas era bastante perceptível a diferença. Então, não, e uma coisa, não que eu esteja querendo puxar saco dos Estados Unidos, porque eu falei para o Léo, quando a gente compara as coisas que a gente faz aqui no Brasil, a gente é muito mais criterioso, a gente é muito mais minucioso, a gente tem muita qualidade nas nossas pesquisas, eu digo por experiência própria do que a gente via lá, só que o problema é que eles têm nome, então eles conseguem dar um foco maior para as coisas deles, mas o meu ponto de vista, a gente tem uma pesquisa de muita qualidade. De uma qualidade muito maior quando a gente compara com os pesquisadores, não os pesquisadores, mas com a forma que é encaminhada a pesquisa lá fora. Então, acho que o principal foco nosso aqui seria por conta do alto custo que essas pesquisas teriam. Pode passar. Então, como eu falei, seria mais ter parcerias entre a gente, universidade pública, com o setor privado, para estar fazendo essas pesquisas. E aí, por experiência também, novamente, quais seriam as dificuldades que a gente teria para estar fazendo um futuro mais promissor, uma reprodução com mais tecnologia, que tenha uma demanda maior, que seja mais sustentável, que seja mais rentável, seria o custo que a gente tem para manutenção desses plantéis, porque, por exemplo, para a gente fazer uma ração de reprodutor, normalmente, quando a gente vai fazer uma ração comercial, a gente preza pelo mais barato, por conta que quanto mais barato for, eu vou gastar menos, então os meus peixes vão crescer, mas eu vou estar gastando menos. E quando a gente fala de reprodutor, a gente não pode muito pensar ali em questão de ração barata, porque a gente precisa adicionar alguns aditivos na ração. Por exemplo, a gente utiliza bastante para a fase dos 40 dias, que seria a parte de reversão sexual, a gente utiliza farinha de salmão. E essa farinha de salmão a gente importa, porque ela tem muito mais ácido graxo do que se eu estivesse utilizando uma farinha de vísceras.
Então, já teria esse custo para ter a manutenção de boa qualidade. E a outra seriam as estruturas. Não são qualquer lugar que a gente consegue estar fazendo essas pesquisas, é preciso estrutura. Nessa foto, a gente está mostrando uma foto do nosso centro de pesquisa, da UniOeste, né? Então, demanda tempo. Normalmente, a gente fica... Para Jundiá, a gente acho que foi 1 ano alimentando Jundiá, eu não lembro mais ao certo. Isso, o experimento foi questão de mais ou menos uns 300 dias, o experimento. Então, tipo, a gente levou 300 dias alimentando aqueles peixes para que a gente pudesse fazer eles virarem reprodutor, para que eles pudessem fazer a sua prole, e aí a gente tinha o efeito na prole. Então, isso demanda tempo, isso demanda muita paciência e mão de obra. Porque, principalmente para tilápia, a gente tem que estar acompanhando, tem que ficar fazendo a coleta dos ovos para poder ficar fazendo a incubação. E o principal gargalo está na incubação. Então, não adianta só eu colocar lá os ovos na incubadora e deixar. A gente, a parte de oxigenação, ela vai influenciar na eclosão. Então, tem tudo isso que a gente enfrenta como dificuldade para estar fazendo, para estar impulsionando esse aumento na reprodução. E é isso. Obrigada, pessoal. Acabou. Acabou. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Sara, né? Que noite enriquecedora, né? Trouxe bastante profundidade nos assuntos, né? Nas informações que vocês abordaram. São questões essenciais que são diretamente ligadas à prática, né? Vocês trouxeram os desafios que vocês enfrentam na área, o que vocês fazem para superar esses obstáculos, né? E as soluções que vocês têm. Muito parabéns pelo trabalho de vocês, que continuem nesse trabalho, né? Trazendo inovação para a gente, para a aquicultura. E daqui a uns anos a gente vai colher os frutos. Com certeza. Ô, Gustavo, você não pode fazer pergunta não, cara. Gustavo fez estágio com nós lá também. Se ele quiser também, às vezes, abrir até a câmera dele, o microfone, fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Pode falar, Gustavo. Não, eu acabei apertando a mãozinha aqui sem querer. Mas já aproveitando, muito legal aí a palestra mesmo. É um pouco bem diferente aqui do que eu e o Lucas, que também está aqui participando, tem hoje aqui, né? Porque a gente produz no Tietê, né? Então é bem desafiador, a gente tem muitos problemas, mas assim, vai se virando, né? Bastante coisa importante, que é o que eu sempre falo com o Lucas, a limpeza de incubadoras, que é o que a gente tenta fazer hoje aqui, para diminuir essa questão das doenças. A gente tem muita mortalidade, mas muita mortalidade. Consegue desovar bem, consegue eclodir bem, mas as nossas taxas de final é bem baixa, sabe? Então, assim, é um desafio muito grande e a gente, igual vocês falaram, é muito pouco material que tem. Principalmente aqui para a nossa região. Então, o desafio é bem grande mesmo. Sim. Exatamente. Legal isso daí. O Gustavo tá numa outra região aí e trazer esse comentário aí de outra região, né? Porque a gente está acostumado muito aí com o sul, a região aí do polo da tilápia, né? Mas a gente sabe que existe produção em outros lugares também e vê que tem dificuldade em vários lugares e que todo mundo está tentando buscar
alguma solução para os problemas, né? É isso aí, pessoal. Mas, rapidinho, eu queria aproveitar, se alguém tiver também interessado, a gente está de portas abertas para os estagiários. Já tem a Maísa, que participou, o Gustavo, também tem outras, a Gabi também estava presente, que eu vi. Então, a gente tem bastante pessoas assim, como é uma área que não tem tantas opções aqui no Brasil para estar participando de perto, então, tanto a parte de biotecnologia, por exemplo, como criopreservação, como a parte de nutrição de reprodutores, a gente faz aqui no laboratório. Então, quem tiver interesse, sintam-se convidados. A gente sempre está de portas abertas para receber estagiários aqui. E é isso. E é muito bom, né, Maísa? Você tem que trabalhar bastante, né? Sim, mas é muito legal, cara, porque, assim, você não fica fazendo só uma função, então você aprende muita coisa, você aprende. Então, eu recomendo para a galera aí que quer fazer estágio, procurem... não sei se procura a Sara ou procura o Rob, né? Mas... agora é mais fácil a Sara ou o Rob lá no Brasil. Então, procurem ele que eu recomendo. O Rob é bem aberto também, que é o nosso orientador lá. Ele é muito aberto a receber o pessoal, então só mandem mensagem para a Sara entra em contato com ele, já ajeita tudo e a gente dá um jeito. Fica em Toledo, né? Tem pessoal aqui que não é daqui, não é da região, né? Fica em Toledo, no Paraná, e tem opção de alojamento, né, Sara? Então, vamos fazer a divulgação aí para a galera que tiver interesse. Podem procurar eles. Mas é isso. Novamente, eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui participando. Os palestrantes, né, todos os que também inscritos que estão aqui, e eu gostaria de lembrar vocês também que amanhã o nosso evento continua às 7h30, com 2 palestras imperdíveis, que é do Fernando Cubitiza, né, que eles vão falar sobre a produção segura de peixes em viveiros e açudes, e o William Pavetta, que ele vai abordar sobre extensão rural. Ele trabalha na Cevalha ali, então ele está diretamente ligado com o trabalho ali, está na prática. Então, vai ser uma noite muito legal também. Isso aí, pessoal. E mais uma vez, parabéns aí para vocês pela iniciativa da Empresa Júnior. Foi muito legal mesmo. Deu trabalho, mas saiu. Deu trabalho, né? Deu trabalho, mas saiu. O importante é colher os frutos. Sim. Que bom. Muito obrigada, viu? Então tá, pessoal, muito obrigado mais uma vez, todo mundo aí, e a gente se vê por aí. É isso. Tchau. E dá para seguir vocês na rede social também, né? Caso sim, eu vejo que o Léo e a Sara a gente tem o nosso Instagram do laboratório, que é esse daí, o Atrac. Se alguém tiver interesse, pode estar seguindo a gente também. Ou segue a Sara, segue eu no... manda mensagem, eu conheço quase todo mundo aí da UFPR também, já. Todo mundo me conhece, quase. Fácil. Qualquer coisa, fala com a Maísa aí, pode passar meu WhatsApp, tranquilo. Beleza? Tá certo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.